Deus é muito bom, amados. Aleluia. Amados, quando Deus, Ele me levou para um lugar onde eu tinha que colocar a minha alma no altar da palavra. O Senhor me levou. Ele chegou para mim e disse: coloque sua alma no altar da palavra. Porque no altar da palavra a alma vai aprender que a ela deve obedecer o seu espírito recriado. A sua alma precisa interpretar o seu espírito recriado, a nova natureza que você possui. Porque as mudanças que Deus quer que tenhamos, amados, elas precisam ser reais. Porque o Evangelho, amado, ele é muito poderoso. Muito poderoso. Se você começar a ver a queda, como os homens, quando o pecado entrou no homem, o que ocasionou isso no homem, nessa harmonia espírito, alma e corpo, vocês não têm ideia como foi quebrado essa harmonia. O pecado é terrível, amado. Que, resumindo tudo, precisou para resolver isso a morte do Filho de Deus na cruz. E você vê, amados, que você está passando por necessidades, problemas que não é necessário. Amém? Porque o Evangelho, quando Deus anunciou o Evangelho, Ele anunciou para ele, sabendo que o que possa vir a acontecer com você, já tem a solução. Deus já providenciou toda sorte de resoluções, de problemas que possa vir a acontecer na sua vida. Deus já resolveu no Evangelho. Amém? Agora, para você se identificar com isso, amado, você precisa ter essa sua nova natureza bem afiada com a palavra. Amém? Por isso que é necessário você colocar a sua alma no altar da palavra. Ela tem que se submeter à palavra. A sua alma, amado, ela é muito poderosa. Sua alma é muito poderosa. Ela tira você de tempo. Ela faz você chorar. Ela faz você se angustiar. Ela faz você se desesperar. Ela faz você se precipitar. Ela dentro de você mesmo você tendo uma palavra de Deus, ela diz: não vai acontecer. Então, por essas coisas, amados, a gente precisa aprender a meditar na palavra, que é justamente o local onde você coloca a sua alma no altar da palavra. Você tem que aprender a meditação. Eu vou falar sobre isso aqui nessa noite. Meditação e assimilação. Repita comigo: meditação e assimilação. Para você, a partir de hoje, aprender a meditar e assimilar. O que você comeu hoje de manhã não existe mais. Eu sempre gosto de dizer isso. Você almoçou hoje, não existe mais. Virou você. Carne da sua carne, sangue do seu sangue, pele da sua pele, cabelo do seu cabelo. O alimento se transformou em você. A palavra de Deus precisa também ser assimilada com você para alimentar a sua nova natureza, não a sua alma. Pelo contrário, a sua alma tem que obedecer à sua nova natureza. E você só faz isso, amados, aprendendo a meditar na palavra. Bíblia não é meditação, ajuda. Estudar a palavra não é meditação, ajuda. Refletir a palavra também não é, está cortando, né? Não é meditação, mas ajuda. Examinar as Escrituras, como Jesus disse. Jesus não disse só
Jesus não disse só para você ler a Bíblia. Ele mandou você examinar. É diferente, amado. Eu todo dia faço exames. A minha vida é fazer exame. Quando eu faço um exame, eu tenho que dar um resultado que seja fiel. Porque se o exame estiver errado, eu posso vir a matar o paciente por conta de um exame errado meu, que já aconteceu. Não eu, mas no hospital e em outros hospitais já houve casos do médico mandar um paciente para a sala de cirurgia por conta de um exame não feito errado, mas na hora de assinar, ele não prestou atenção no que estava assinando. Em vez de sair 60, saiu 6.000. Por conta de 2 zeros a mais. 60 virou 6.000. O médico, quando viu, sala. Quando diz o médico, diz sala, é sala de cirurgia. Chama a equipe, já chama o anestesista, vai cortar a pessoa, vai abrir. E quando abriram, não tinha nada dentro. A gente chama isso de cirurgia branca. O médico simplesmente fecha, manda para a enfermaria, chama a família e diz: ó, eu abri por conta desse exame aqui. Então você não pode somente ler a Bíblia nas carreiras. Você tem que examinar. Jesus disse: abriu, cavou profunda vala. Eu tenho certeza que você não vai achar esmeraldas andando na rua. Na rua só tem paralelepípedo e pedra. Porque esmeralda só dá 100 metros entrando. Lá embaixo. Diamante só dá lá embaixo. Água marinha turmalina, que é uma das pedras mais preciosas que tem no mundo, aqui no Nordeste, só dá lá embaixo também. Então, amados, a palavra de Deus, você tem que examinar de uma maneira mais profunda, porque isso vai depender da sua vida. Vai depender da sua vida, amados. Então isso é você colocar a sua alma no altar da palavra. Você tem que ensinar a sua alma a palavra de Deus. Porque senão ela vai questionar. Porque quando você estiver doente e você fez a oração da fé e continuar a dor, a sua alma não renovada vai chegar para você e dizer: você orou a oração da fé e está aí a dor, nem ficou bom. Quem é que pergunta a você, dentro de você, e está dizendo que não ficou bom? A sua alma. Isso não é o diabo, é a sua alma, porque ela ainda não aprendeu que você é sarado. O seu espírito sabe, mas a sua alma não sabe. E se ela não sabe, ela vai trazer dúvida para você. E ela vai insistir. E você vai orar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez. E ela dizendo: olha, você já orou 4 vezes e não ficou bom. Aí a fé já está longe nesses momentos. Aí você procura, não a Bíblia, mas procura a Bíblia da Unimed, o livro lá. Já deixou de crer. A alma falou mais alto. Você está com medo. E o diabo sabe que você conhece uma pessoa que estava doente daquela dor e morreu. E o diabo, você acha que ele não vai chegar? Não é uma bandeja, chega no seu ouvido e diz: fulano de tal morreu dessa dor. Aí você já está desesperado, fica mais ainda. Aí o terror, você já começa a ficar aterrorizado. Amados, você está na área da alma. Mas dentro de você tem um lugar que está em paz. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. Dentro de você, amado. Todo o tempo. O Espírito Santo está dentro de você, amado. E vendo você apanhar da alma. Você está apanhando da alma.
Uma coisa que deveria ser o contrário. A sua alma era para estar ajudando você a crer. Porque a sua alma, amados, se você não colocar ela no altar da palavra, ela vai sempre querer dar opinião. E ela é opiniosa, viu? Ela é opiniosa. Ela gosta de resolver seus problemas, que no final vai dar tudo errado. Você viu Abraão, Sara, Agar, o que foi que deu até hoje? Está lá a confusão. Está lá a confusão. E Sara, na alma, pelo fato de não crer, quis ajudar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda, viu, amados? Ele sabe resolver problemas. Você não entregou a Ele? Então deixa Ele resolver. Vá lá para uma sala VIP, senta no ar-condicionado, e Ele vai dar um show para você. Você só precisa ficar sentado. Amém? É assim, amado, que funciona. E Sara chegou para Agar e depois mudou a conversa. Vai lá deitar com meu marido. Quando o menino nasceu, Ismael, e depois nasceu Isaac, aí Sara mudou a conversa. Mas você não foi a senhora que mandou? Eu não quero saber, vai embora. Está vendo como a conversa mudou muito? Muito. Isso é coisa de alma, amado. Amém? Olha, lá no tabernáculo, quem estava no átrio, se você viu o tabernáculo de cima, tem o átrio e tem a tenda da congregação, onde está o Santo dos Santos. Quem está no átrio, que é a alma, e o Santo dos Santos é o seu espírito hoje, eu estou trazendo para você entender. A alma naquele tempo, quem estava vendo, era o átrio. E o Santo dos Santos era o espírito. Quem estava no átrio não via o que acontecia no Santo dos Santos. Porque tinha as tendas, tinha as cortinas. Ou seja, o que Deus está fazendo no seu espírito, a sua alma não está sabendo não. A não ser que você ensine a ela. Entendeu agora? A sua alma precisa aprender que você agora é um espírito e depende da palavra. A sua nova natureza, amados, precisa se alimentar da verdade. O tempo todo. Quanto mais você se alimenta, mais você fica forte. Abra aí o Salmo 1. O Salmo 1, amados, ele ensina você a meditar. Para que essas verdades, olha aí. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não precisa mais, amém? Você não precisa mais. Por que não precisa mais? Porque lá em 1 Coríntios 2, diz que a sabedoria desse mundo está louca. E ela vai se desvanecer. Vai acabar. Que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você não precisa disso. Você possui uma sabedoria maior. Amém? Antes o seu prazer tem na lei do Senhor. Prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Amados, a palavra de Deus, ela tem que ser para você algo que, como uma candeia, que ilumina no lugar escuro. Se apagasse todas as luzes dessa igreja aqui, ficasse tudo escuro, nenhuma luz, você ia até ter dificuldade de sair hoje daqui. Você não estava chegando nada. Quando chegasse naquela porta, talvez você, quando fosse andando, batesse numa cadeira dessa e caísse, se tivesse tudo escuro. Mas quando acende as luzes, ó, você enxerga tudo. A meditação da palavra vai esclarecer você tanto, amado, que você vai começar a enxergar as coisas de uma maneira, amados, além do intelecto, porque você vai entrar na dimensão de Deus, onde as coisas acontecem, onde as coisas não precisam de lógica, porque você está na lei
do Senhor. E você deve meditar nessa lei de dia e de noite. Mas, irmão Herto, como é que eu leio a Bíblia de manhã, de dia e de noite? Vamos entender isso que você vai entender. Você não consegue ficar acordado de manhã com a Bíblia lendo, e trabalhar lendo, dirigir lendo. Você não consegue trabalhar lendo. Mas a Bíblia não está dizendo que é de dia e de noite? Disse ou não disse? Diz. Mas não é de dia e de noite que tem que meditar. Mas através da meditação, você vai começar a assimilar. Aquilo que você está meditando é assimilado e cai no seu espírito. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Sai da sua mente, vai para o seu espírito. Esse caminho é o Espírito Santo que faz. E ao contrário também. Quando está lá no bom depósito, quando vem para a sua mente, é o Espírito também que faz isso. Eu estou pregando aqui para vocês, mas a sua alma está filtrando o que eu estou falando. Alguma coisa vai cair no espírito. Dependendo do entendimento que você esteja, Deus pode até colocar a última peça do quebra-cabeça para você entender algo que você estava querendo entender há muito tempo. E de repente a mente de Cristo que está em mim, como está em vocês também, Deus sabe que você tem essa precisão, e Deus usa a minha mente para trazer a resposta para a sua mente. Porque a mente que está aí está aqui também. Você está entendendo? Então isso tudo acontece. Abra aí 1 Coríntios 2, 13. 12 e 13. 1 Coríntios. O 12 primeiro. Não, 1 Coríntios 2, perdão, 2. É 2:12. Pronto. Mas nós recebemos o Espírito do mundo. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha que bênção, amados. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você recebeu o Espírito Santo, amados, para que você pudesse conhecer. Porque sem o Espírito de Deus você não conheceria. Entendeu agora? Olhe, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. Que coisas essas são gratas a Deus? As coisas da redenção que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Que você é salvo, que você é curado, que você é abençoado, que você foi livre da morte, do poder do inferno na sua vida, que você é coroado de graça e misericórdia. Essas coisas, o Espírito Santo de Deus que está em você, quer ensinar a você de graça. E não depende mais de ninguém, só depende de você querer aprender. Amados, o poder de Deus está tão disponível para você, como o ar que você está respirando agora. Você está tendo dificuldade de respirar? Não. Está fácil respirar? Tá. Então o poder de Deus está da mesma forma, tão fácil para você, como o ar que você está respirando agora. O problema é que a gente vive tanto na alma, que a gente não percebe a realidade de um Deus tão poderoso dentro de nós, amado. Mas se você tivesse a sensibilidade de ficar antenado com a vida, com a nova natureza, que eu gosto sempre de dizer no meu ensinamento, vida no Espírito, você não ia ter tanta dificuldade, amados. Porque a meditação, junto com a assimilação, ia tornar isso real dentro de você. Com a ajuda 2:12, com a ajuda do Espírito Santo, que quer ensinar isso a você de graça, amado. Esse livro aqui que Marcelo anunciou, o de W. Kenyon. Isso. 2 tipos de conhecimento. É isso aqui. Esse livro toca no assunto também. Porque você tem um conhecimento natural, que é a sabedoria desse mundo, que ele... Lê aí 1 Coríntios 2, 6, o 6. Depois eu volto para o 3, o 6.
2:6. Ó, 1 Coríntios 2, versículo 6. Capítulo 2. Isso. Todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos. Nós, porém, a sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Você está vendo? A sabedoria desse mundo se aniquilam. Vai acabar. Agora pule para o 13. 2:13. Ó, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Eu não estou falando aqui de sabedoria humana. Amém? Ensina mais com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Porque Deus é Espírito e Ele trabalha na dimensão do Espírito. Deus trabalha, amados, na sua nova natureza, onde o Espírito Santo dele está revelando a você, trazendo um entendimento que você não era capaz de entender, a não ser que Ele que ensina você de graça vai entender. Então o que é meditação? Se eu disse que você estudar a palavra não é meditação, ajuda. Se eu disse a você que decorar a palavra não é meditação, ajuda. Se eu disse a você que se você examinar a palavra, ajuda também. Mas não é meditação. E o que é meditação, irmão Herto? É quando, preste atenção, é quando o Espírito Santo pega a palavra que você está meditando e ele, na simplicidade, de acordo com a capacidade que você tem de entender aquela palavra naquele exato momento, ele abre o seu entendimento e coloca aquela revelação dentro do seu espírito. Isso é meditação. Deixa eu, como é que o Batuto diz? Desbulhar mais o milho, né? Não é assim. Às vezes, a gente é tão leso com as coisas do Espírito, que você vai dirigindo um carro e vê um versículo na sua mente. Ou então você acorda com um hino. Amados, abra os olhos. Deus está querendo falar com você ali. Você acha que o diabo vai lembrar um versículo a você? Nunca. Quando aquela palavra vem no seu espírito, de repente, do nada. Aí você vai aprender hoje. Você vai pegar logo um lápis e um papel, a primeira coisa. E vai começar a pensar naquele versículo. Porque Deus quer falar profundamente com você através desse versículo. Aí você tem a capacidade de passar dia e noite, como o Salmo 1 diz, com aquela palavra. Aí não precisa você estar lendo. Aí é de espírito para espírito. Entendeu? 1 Coríntios 2:13. Coisas espirituais com espirituais. Espirituais porque você tem a mesma natureza de Deus. Se você tem a mesma natureza de Deus, você pode aprender dele. Porque você está na mesma dimensão dele. Então se ele falar algo, você tem a capacidade de entender. Entendeu agora? E ele vai revelar aquilo ali no seu espírito. Você passa o dia com aquela palavra. Se você tem a facilidade de esquecer, escreva na sua mão. Se apagar, acenda. Se apagar de novo, acenda de novo. Amados, a confissão da palavra, que é uma das chaves que abre o reino dos céus. Por isso que Jesus disse: aprove a Deus dar-vos as chaves. Diga chaves. Está no plural. Oração em línguas é uma chave. Meditação na palavra é uma chave. Louvor é uma chave.
Adoração é uma chave. Confissão da palavra é uma chave. Jejum é uma chave. Essas coisas abrem o reino para você. Então, quando Deus te dá essa palavra, do nada, você começa a pensar nela. Amém? E Deus vai trazendo o entendimento revelado daquela palavra de um modo que você entenda. Não do jeito natural, pela sua lógica humana, mas pela dimensão do Espírito. Que Deus, quando fala a você, amados, nessa revelação do Espírito para Espírito, aí acontece o que aconteceu lá em Isaías: a minha palavra não volta vazia. Antes era falar o que me apraz e prosperará. Então, quando Deus fala com você desse jeito, amado, aquela palavra vai acontecer na sua vida. Não tem para onde. Você está entendendo? Agora você precisa trabalhar essa palavra dentro de você, porque essa palavra vai se tornar um com você, assim como o alimento que você comeu. E isso vai trazendo mudanças reais. Você vai ficando parecido com o seu pai no modo de agir, no modo de pensar, no modo de decidir as coisas. E Deus vai pegando confiança em você. E isso vai aumentar. Aliado a um dom de revelação que você também tem, que vai potencializar esse entendimento. E o que é esse dom de revelação? Ninguém sabe aqui, né? Hora após hora. Amados, eu fiquei meditando um dia e disse: por que as pessoas começam a orar em línguas e param? Eu perguntei ao Espírito. Eu digo: Senhor, o Senhor fica me impulsionando para falar desse assunto. Eu vejo que as pessoas começam a praticar e depois elas param. E eu disse: mas Espírito Santo, eu queria saber a resposta. E ele me disse: amém? Eu posso dizer? Eu quase não falo nesse assunto, né? Então é bom dizer, né? Então, amados, preste atenção. Quando Judas 20 diz assim: vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aquela palavra edificar ali é aikodomel, que significa construção. É uma arquitetura, vamos dizer assim. Quando o Espírito Santo chegou, amados, na sua vida, quando você nasceu de novo, ele trouxe um projeto arquitetônico. Você sabia disso? Que projeto é esse? Que projeto é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Ele vai abrir isso para você. Isso é o projeto dele. Só que quando ele chegou, amados, já tinha umas construções lá. Tinha umas paredes meia tortas. As construções que tinha dentro de você, tinha uns cascalhos lá que ficou de uma sobra de não sei de quê, de uma coisa que não foi resolvida. Ficou uns cascalhos lá, uns entulhos dentro de você. O terreno não ficou muito bom. Aí o que é que o Espírito Santo vai fazer? Para começar o projeto, ele vai ter que desmanchar aquilo, para construir de novo. E às vezes, amados, essa desconstrução das coisas velhas, que a gente aprendeu quando não era novo, quando não era nascido de novo, as coisas velhas se passaram, mas ainda perturba você. Amado, esqueça o que você fez antes de nascer de novo. Sabe por quê? Isso o diabo usa só para te atrapalhar. Porque Deus nem sabe mais o que você fez. Ele não sabe mais o que você fez. Você sabe. De besta. Mas Deus não sabe mais. Se você for falar com Deus de alguma coisa que aconteceu antes de você nascer de novo, Deus vai chegar para você e dizer: de que se trata?
Porque ele jogou no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Jeremias disse assim: e dessas coisas eu não me lembrarei mais. Mas vez por outra o diabo gosta de tirar a sua paz, traz de volta. Para tirar a tua paz, amado. E problemas ainda, de filhos de Deus ainda, cheio de coisas, amados, que aconteceu na velha ali, antes de ser nova criatura, perturbando você. E a psicologia, tanto nome bonito para esse negócio do diabo que ficou, como é? TDAH, bipolar. Bipolar para mim é dois ossos polar, um olhando para o outro, dando tchau assim. O diabo não sabe que é um nome tão bonito que o diabo dá, né? Amado, sabe qual é o milagre? É você expulsar essas coisas. Amém? Porque o poder de Deus expulsa essas coisas. E você fica bonzinho. Eu tenho o testemunho de uma irmã, mas lá nos Estados Unidos, ela tinha 5 anos. Ela nasceu retardada. Retardo mental profundo. Não falava, não entendia nada. 5 anos. Ela tinha. Mas ela tinha uma mãe que aprendeu a fé. Glória. Ela tinha uma mãe que aprendeu a fé. E a mãe... E você sabia que a fé não aceita a derrota? Diga, eu recebo essa palavra. Receba, amados. Porque a fé não aceita derrota. Porque ela está firmada no que tem de mais absoluto e mais íntegro, que é a palavra de Deus. Aprende e segure. E aquela irmã disse, chegou para a filha dela, para o pastor, e disse: pastor, a minha filha é uma menina perfeita. E o pastor, que não cria nem que estava vivo, chegava para ela e dizia: a senhora tem que se conformar. A sua filha, ela tem um retardo mental. E outras irmãs chegavam lá e... não, a minha filha não. A minha filha é perfeita. E ela pegava essa menina, amados, dentro de casa. Ela cria tanto, amado, que ela comprava vestidos para ela, comprava coisas de meninas e ia guardando. Ia guardando. Ia passando o tempo, e quanto mais passava o tempo, mais ela cria. Até que um dia, ela chegou para... Sabe qual era a oração dela? Da mãe para Deus. Ela dizia assim: pai, eu quero que tu cure a minha filha, para que ela possa ser útil no teu reino. A mãe comprou um piano para ela, botou lá perto dela, comprava vestidos, chamava a costureira: não faça, pode fazer vestido para ela, a minha filha é perfeita. E um dia ela foi dormir, o pai e a mãe, e ela morava embaixo, e eles moravam na parte de cima, no primeiro andar, e a filhinha lá embaixo. E eles, quando foram se deitar, eles escutaram uma música tocando. Aí o marido disse: você deixou a televisão ligada lá embaixo? Eu disse: não. Deixou o rádio ligado? Não. Pois tem uma música lá embaixo. Quando ela chegou lá e desceu, Jesus estava de lado da filha dela. E sabe o que foi que Jesus disse? Eu vim por causa da sua fé. E está aí a sua filha. Ela estava tocando piano, amados. Ela estava tocando piano perfeitamente. E quando Jesus disse assim: eu vim por causa da sua fé,
pegou e desapareceu. Ela ligou para o pastor para dar uma lição no pastor. Ligou para o pastor, mano. O senhor não disse que Jesus não operava, que ela era retardada? Venha ver o que Jesus fez com minha filha. E hoje essa jovem é viva e toca piano numa igreja lá nos Estados Unidos. Do jeito que ela pediu, para servir a Ele. A fé não aceita derrota, amado. Agora, voltando para a mensagem de hoje. Aquela irmã, ela tinha uma fé que a alma dela não atrapalhava ela. Porque se atrapalhasse ela ia na onda dos incrédulos que chegaram lá. Como o Kenneth Hagin. Quantas pessoas chegaram lá em Kenneth Hagin e chegavam para a família e diziam, tem que se conformar. Quem já leu os livros de Kenneth Hagin, os antigos? Que ele conta. Ele diz nos livros dele. Chegava aqui para fazer extrema unção já. Não adianta. Vai morrer. Essa irmã também aprendeu, amados. E sabe como é que você aprende isso? Meditando e assimilando no Espírito. Coisas espirituais com espirituais. Você tem a mesma natureza dele, amados. A mesma natureza. Você é um espírito. Agora, se você viver nessa área da alma, você vai ter muito problema. Vai ter dúvidas. Você vai começar a ter dúvidas. E uma das coisas mais maravilhosas que o Espírito Santo que está dentro de você, ele faz através do dom de revelação, amado, é trabalhar em você na área que você duvida. Preste atenção que eu vou lhe dizer que você vai mudar a sua vida hoje. O Espírito Santo trabalha na área que você duvida. Quando Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no meio do mar, e não duvidar no coração, Jesus vai trabalhar nessa área que você duvida com o coração. Porque Ele ama você. E Ele quer ensinar você para quando você falar, ergue-te, e aquilo ali vai ter que obedecer. Agora, para isso, você não vai precisar ter dúvida. Agora você tem dúvida e você não sabe nem onde está essa dúvida. Eu sei onde está. Porque o Espírito Santo me disse, está nas suas emoções. Escondida. Talvez você não saiba nem orar para resolver esse problema da dúvida dentro do seu coração. Mas você só sabe que tem. E vez por outra aflora em você. E você diz assim, eu queria ter mais fé. Eu parece que estou falando com alguém aqui hoje. Eu queria ter mais fé. Se eu tivesse fé, eu não estava passando por isso. Se eu tivesse fé, eu estava em outro nível de glória. Se eu tivesse isso, se eu tivesse. Deixa eu dizer algo a você. Você já tem tudo isso. Porque 1 Pedro 2,4 diz que Ele já nos deu todas as coisas. 2 Pedro 1,4, coloca aí, amados. Segundo Pedro 1,4. Olha, pelo quais Ele nos tem dado, passado, grandíssimas e preciosas promessas. O que é isso? Grandíssimas promessas. É a palavra de Deus, amado. Que está na sua mão, está no seu celular, está na sua Bíblia, está no seu computador. A palavra de Deus. Para que por elas quem? A palavra. Fiqueis participantes da natureza divina. Olha aí. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O 3, volta o 3 aí. O 3. Visto com o seu divino poder. Que divino poder é? A palavra. Nos deu tudo, olha, nos deu, passado, tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele já lhe deu tudo, amado. Você consegue crer nisso? Você sabia que tem versículo na Bíblia que é só para fé? Deus não fez nenhuma promessa dele para a incredulidade. Nenhuma promessa de Deus foi feita para a incredulidade.
Você sabia que você está passando por problemas e lutas? Isso não é derrota. Isso não é derrota. Sabe o que é derrota? Incredulidade. Isso é derrota. Porque problema você pode vir a passar. E Jesus disse: no mundo você vai passar por aflições. Isso não é ter uma vida derrotada. Agora, se você for um incrédulo, você é um derrotado. Quando está lá em 1 Coríntios diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que sua pobreza se tornasse rico, isso é só para quem crê. Sabia que é só? Isso aqui é só para quem crê. Tem versículo que é só para quem crê. Aí você diz assim: Jesus, eu queria aprender a crer. Aí ele entra. Aí ele entra para ajudar. Porque você se humilhou, como 1 Pedro diz, 1 Pedro 5. Humilhai-vos perante a potentosa mão, poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele te exalte. Esse se humilhar ali, amado, não é você chegar para Marcelo, para Wesley, chegar assim: Wesley, o mês de junho todinho, quem vai lavar os banheiros da igreja sou eu. Isso não é humildade. Humildade é você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu quero aprender a crer e eu não sei crer. Aí isso é humildade. Aí Ele vai ensinar você. Aí Ele vai dizer: irmão, ou Ele vai dizer assim: filho, coloca a sua alma no altar da minha palavra. Primeiro passo. Primeiro passo. Quando o Espírito Santo de Deus abre a chave da confissão na sua vida, porque você sabia que é a oração em línguas que abre a próxima chave que você está precisando? E você nem sabe qual é a chave que está precisando, mas o Espírito Santo que habita em você sabe o que é que você está precisando. Aí de repente ele começa a inclinar você para aquilo ali. Ele começa a inclinar para a adoração. Ele começa a inclinar para a adoração. E ele vai puxando você para adorar. Porque ele quer que você adore. Porque chegou o momento de você aprender algo na adoração. Esse passo, amado, quem dá em você é o entendimento proveniente da oração em línguas. O próximo passo. Então, voltando, amados, para aquilo que eu comecei a parar e vou concluir agora. Porque as pessoas param de orar em línguas? É justamente por isso. Porque na hora que você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai ter que derrubar algumas paredes que foram construídas erradamente, erroneamente. E derrubar uma parede dói. Imagine aí o que Abraão sofreu, mesmo ele dando, quando ele teve que entregar Isaac. O que é um Isaac na sua vida? É aquilo que você gosta muito, mas Deus sabe que aquilo ali não serve para você. E você vai ter que deixar. Isso dói. Isso balança sua alma. Porque você é muito apegado àquilo ali. Mas você vai ter que deixar. E a oração em línguas não vai deixar você quieto até você deixar. Mentir. E crente mente. Crente mente, irmão, mente. Não minta contra a verdade. Você acha que eu tenho medo de dizer isso? Porque é verdade, amado. Uma mentirinha. Mas é mentira. Imagine quando eu fiquei um dia meditando. Quando o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego para se ajoelhar e adorar a imagem. E eles disseram: não, eu não vou me ajoelhar. Você acha que Satanás, porque a Bíblia não fala de Satanás no Velho Testamento, mas era Satanás, amado.
Você acha que Satanás não chegou no ouvido daqueles 3 jovens e disse assim: homem, é só uma ajoelhadazinha ligeiro. Tu vai para, aí ele dizia assim, tu vai para a fornalha de fogo, dá uma ajoelhada e depois tu se levanta, pronto. Resolveu, tá tudo certo, amado. Tem alguém aqui do DI? Tem, pronto. O que é que aprende no DI? Que Deus perdoa os pecados, né? Ensina as crianças que Deus perdoa. Só que tem adulto que ainda continua daquilo, pecando e diz, não, Deus perdoa. Vive pecando. Filho de Deus pecando. Não, eu aprendi na escola de domingo que Deus perdoa. Aí fica flertando com o pecado. E o diabo é aqui mesmo que eu quero você. Ele armando a arapuca. Vai chegar uma hora que ele vai puxar. E 50 anos de crente, 60 anos de crente, ele derruba só numa lapada. Então, amados, nós temos que prestar atenção que tem coisas que você vai ter que deixar de fazer. Os Isaaczinhos tem que deixar de lado, viu? Senão você não vai ver a glória. Não vai ver a glória. Davi venceu um urso. Davi venceu um leão. Preste atenção. Quando o profeta Samuel chamou todos os filhos de Saul para ungir o rei, ou de Jessé, perdão, para ungir, e Davi chegou no final, e ele pegou o chifre cheio de azeite, derramou na cabeça de Davi. Quem sabe de onde Davi foi depois? Voltou para o campo. Mas para Deus, ele já era rei. Você já é rei. Você já foi ungido. Você está passando por problema, mas você já é rei. Passaram-se 17 anos para ele assumir o reinado. Mas ele já era um rei. Amados, quando Deus ungiu, ali foi decretado. Você é um rei já e uma rainha. Você está passando por problema, mas vai chegar uma hora que você vai chegar no trono e vai reinar, amado. A tua vitória já está guardada. Deus já preparou o que você está precisando. Na verdade, já está preparado. Você só ainda não está pronto para assumir. Porque se Ele der agora, você vai botar tudo a perder. Você vai chegar lá na hora certa, no momento certo. E quando você chegar lá, Ele vai abrir para você o que Ele já preparou há muito tempo. Aleluia, Pai. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Quando Jesus disse lá em Lucas 24, 40. Bota aí, amado, Lucas 24, 49. Quando Jesus disse lá em Lucas 24, 49. Vamos para Jerusalém. Olha aí, coisa maravilhosa. Eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, amado. Esse poder está aí agora, amado. Esse poder está aí. Vou repetir o que eu disse no começo. Tão disponível como o ar que você está respirando, amado. Esse poder está aí agora, amados. Pedro estava lá no cenáculo 50 dias antes, Pai. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem. Eu nunca estive com ele. Mentiu, amado. E na terceira vez o galo cantou. E ele saiu e chorou amargamente. Deixa eu dizer a você, 50 dias depois desse acontecimento, ele estava lá no cenáculo. Um primeiro andar que tinha na casa. Vamos dizer que fosse aqui na igreja, fosse ali, você subia as escadas, pronto, está lá em cima no cenáculo. Pronto, Jorge. Cadê Jorge? Está aqui não. O lugar daquele lugar ali é o cenáculo agora. A sala de oração. Onde as coisas acontecem. Então, amados, quem é que estava lá?
Pedro. Quem é que estava lá? Felipe, que também andava com Jesus, mas não cria em Jesus. Mas por que Felipe não cria? Porque Jesus chegou para ele e disse assim: dá de comer esse povo, Felipe. Aí ele disse a Jesus: mas Jesus, alguns dias de trabalho não tinha dinheiro suficiente para dar alimento para essa multidão. Aí entra Bartolomeu, a primeira vez que a Bíblia fala de Bartolomeu: Senhor, tem um menino aqui que tem um lanche. Aí Jesus disse: pode sentar todo mundo, resolvi o problema. Jesus só estava pegando uma fé. Um pouquinho de fé, amado. Se você tiver um pouquinho de fé, como Jesus disse, do tamanho de uma mostarda, Ele vai fazer maravilha na tua vida. Não precisa ser muito grande, não. Você sabia que você não precisa ter uma grande fé? Se você entender isso, você pode mudar a sua vida. É isso que eu vou dizer. Você não precisa de uma grande fé para desejar as coisas. Você precisa de uma grande fé para se livrar das coisas. Aí você precisa. Porque se você estiver doente, você vai precisar de fé para se livrar. Mas para você desejar, as pessoas do mundo também desejam. Mas para se livrar, aí a conversa é outra. Como aquela mãe da filhinha dela que era retardada, e Jesus curou ela perfeitamente. Não tinha TDAH, não tinha bipolar, não tinha nada. Jesus chegou e resolveu o problema. Jesus quer saber de nome bonito. Jesus chegou para aquela mulher que estava 18 anos, que andava assim, curvada. Foi que Jesus disse a ela: essa filha de Abraão, Satanás tem ela presa. Como se fosse para um ortopedista, hoje era tão um nome bonito para aquele demônio. Era lordose, era não sei o que, era não sei o que. Jesus disse: o diabo tem ela presa. Pronto. As coisas de Deus como é. Se levasse uma irmã daquela hoje para um ortopedista, saía tanto diagnóstico que era até bonito, podia até botar o nome num filho, né? Lordose. Aí o diabo chegou e disse: o diabo tem ela presa. Se levanta aí, pronto. Começou a andar direita, mano. Você está vendo como é? Quando Jesus chega, Ele resolve, amado. Fazia 18 anos. Por que eu entendo esse assunto? Porque eu quero dizer a você que o problema que você está passando é bem antigo, mas para Jesus não é nada esse tempo. Ele vai resolver. Pode ser 20, 30, 40, 50 anos. Ele vai resolver no estalar de dedo. E você vai ficar com a boca aberta. Como Davi disse: a sua boca se encheu de risos. A sua boca vai se encher de risos quando Ele abrir as portas para você, amado. Aleluia. Minha boca se encheu de riso, mano. Você sabia que Ele está trabalhando para a sua boca se encher de riso? Aleluia. Ele está trabalhando, não tem aquele desejo lá debaixo de 7 chaves, bem escondidinho, que só você sabe, e você está orando por isso. Você sabia que Jesus está trabalhando para que isso chegue na tua vida? Diga para o seu irmão ao lado: irmão, deixa Deus trabalhar. Aleluia. Aleluia, mano. Meditação, mano. Assimilação. Salmo 1. Cadê a hora? Que eu não estou vendo daqui. Falta quanto? 5 minutos, pronto. Vá seguindo. O 3, vamos ver o do 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Olha que maravilha. Junto a ribeiro, o qual dá o seu fruto do tempo, no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, amado.
Sabe o que é que significa isso para a gente hoje? Quem é os ribeiros na Bíblia? É o Espírito, amado. No Velho Testamento, ribeiros eram uma simbologia do Espírito. Antes de Davi enfrentar Golias, quem se lembra da história? Ele foi no ribeiro. Ele não foi de cara. Essa expressão de cara era uma expressão usada por maconheiro. Sabia disso? Se você dizer, não, eu cheguei de cara, eu quero fumar. E ele dizia, eu estou de cara. Ou seja, eu estou sem efeito da maconha. Eu estou de cara. Você está entendendo agora? O Espírito Santo está dentro de você. Então você não está de cara. A sua vida está plantada, amado, no Espírito. A sua vida está plantada no Espírito, amado. A sua vida está plantada no Espírito, amado. E Pedro, quando recebeu a infusão desse Espírito lá no cenáculo, amados, 50 dias ele tinha negado Jesus. Amados, depois que ele foi cheio, a próxima pregação dele, ele salvou 3.000 almas para Jesus, amado. Olha o que é que o ribeiro fez na vida de Pedro, amado. E o que o ribeiro vai fazer na sua vida também, amado. Felipe, que não acreditava que Jesus podia fazer milagre. A Bíblia diz que no capítulo 8 de Atos, ele entrou na cidade e fazia milagres extraordinários, amados. Ele estava onde? Lá no cenáculo, amado. Dará o seu fruto. Coloca aí de novo 3, amados. Olha aí, amado, se você estiver no Espírito, amado, as coisas vão acontecer no tempo certo, ó. No tempo certo, as suas folhas não vão cair. As suas folhas não vão cair. Tudo que você fizer, se você estiver no Espírito, você estiver nos ribeiros de águas, vai acontecer, vai prosperar, amado. Aleluia, Pai. Oh, aleluia, Pai. Vai acontecer, amado. Não depende mais de Deus. Só depende de você. Você sabia que você é o capitão do seu próprio navio? Está aqui o capitão do navio. Ele bota o navio para onde quer, não é, Marcelo? Pronto. Enorme o navio. Um leme pequeno, mas bota ele para onde ele quiser. Amém? Você tem um leme dentro de você, a sua língua. O leme é a sua língua. Você coloca para onde você quiser. Aleluia, mano. Oh, aleluia, Pai. Só depende de você. Você é o capitão do seu próprio navio. Deus já fez tudo. Você sabe que quando você entra numa peleja, Deus faz assim, ó. Ele cruza os braços e fica olhando. Aí, mas como é que pode, irmão Herto? Ele está esperando que você dê um comando para ele agir. Porque ele já fez tudo. Ele está esperando que você dê o comando. Por isso que Jesus disse, tudo que você ligar aqui na terra, será ligado lá no céu. E você chorando, arrancando os cabelos, já orou para já ligou para Marcelo, para Wesley, já ligou para o irmão Huerto, já ligou para todo mundo, já botou no grupo de oração. A fé está longe. E ele está esperando que você dê um comando. Ei, deixa eu dizer algo, você é filho de um grande rei. Então se levante. Quando você se levanta, o Espírito Santo se levanta com você, amado. Por isso que ele disse lá em Judas 1 e 2. Bota aí, Judas 1 e 2. Estou encerrando. Judas só tem um capítulo. É o versículo 1 e o versículo 2. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. O 3. Amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos
e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue a você. Você está vendo que você recebeu uma fé? Agora você deve batalhar. O 4. Porque se introduziram, olha o inimigo, se introduziram furtivamente alguns, as quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Agora vá para o 19. Estes são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Esses aí se introduziram e estão querendo atrapalhar a sua fé. Mas você não é sensual, você tem o Espírito. Você tem o Espírito, amado. Então você pode batalhar, porque a natureza é a mesma. E eu vou encerrar com a minha história, que todo mundo já conhece aqui, mas vou contar de novo. Amém? É a história da galinha e do pato, quem se lembra? Pronto. Para você entender de uma vez por toda a natureza, a questão da natureza, que você pode aprender de Deus, a hora que você quiser, amado. Eu estou dizendo a hora que você quiser. Você pode aprender do seu pai. É de espírito para espírito, amado. E você sabe, né, que o patinho nasceu numa ninhada de galinha, tinha um ovinho de pato, a galinha chocou, nasceu um patinho. Um bichinho bem bonitinho. E os irmãos dele, que era o pinto, ficavam fazendo bullying. Olha o bico dele como é diferente. Né? Olha os pés dele, todo aleijado, não sabe nem ciscar. Era irmão. E a mãe dele era uma galinha. Mas um dia eles foram lá para a lagoa, passeando. Quando o patinho viu a água, bum, dentro d'água. E começou a nadar. Para frente e para trás. A mãe, quando viu, esse menino só pode estar endemoniado. Quem botou ele, fez isso com ele, para ele estar lá no meio da lagoa nadando. Volte para cá agora, senão você vai morrer. Como foi que aconteceu isso? Não sei, mamãe. Eu, quando vi a água, aquela inclinação de ir para dentro d'água, e estou aqui, para cima e para baixo, nadando. Venha para cá, senão eu puxo a orelha. Outra vez foram de novo. Aí nesse vez foi diferente, porque chegou uns patos grandes, voando e descendo na lagoa. Tum! Pararam lá na lagoa. E ele estava lá nadando, assim na beira. Aí os patos grandes chegou e disse: diga aí, pato. Aí ele se virou assim, procurando o pato. Você, rapaz, você não está vendo seu bico não, você é um pato. Ele disse: eu não sou pato não, sou pinto. Olha a minha mãe ali, ó. Olha a minha mãe ali, ó. E o pato grande disse: você não é galinha de jeito nenhum. Você é um pato. Olha aí teu bico, olha aí você nadando aqui. Galinha pinto não sabe nadar. E os patos grandes disseram assim: eu vou fazer uma coisa para você mostrar de ver que você é um pato, que você não é uma galinha. Quando a gente vai sair voando aqui, você vai atrás. Aí quando eles pegaram o voo, meu amigo, o patinho também foi na mesma. Agora é vibe, né? Foram na mesma vibe. Aí o patinho subiu também, ó. Tchum. E os patos arrodeando a lagoa, davam rasando assim perto. Ele passava perto da mãe e fazia: ei, mamãe. Aí a galinha, quando olhou, viu o filho dela voando, disse: é demônio mesmo. Parei com a história agora, para mostrar a você sobre a natureza. O patinho tinha a natureza de pato. Ele não tinha dificuldade de nadar.
ele não tinha dificuldade de voar, porque ele já sabia. Você tem a mesma natureza do seu pai. Você tem a mesma natureza do seu pai. Aí agora, amados, agora em tempo real, você tem a mesma natureza do seu pai, amado. Deus é seu sócio, amado. Imagina o que você pode fazer com uma sociedade dessa. Você, amado, você pode todas as coisas, porque você tem a natureza do seu pai, amado. E eles desceram, e os patos grandes foram embora. De outra vez, os patos grandes chegaram e disseram: eu quero falar com a sua mãe, que não é mãe. E os patos grandes chegaram e disseram: você sabe que ele não é um pinto, né? Você sabe que ele não é uma galinha, você sabe que ele é um pato, né? Aí ela ficou assim escutando, ele disse: pois agora ele vai conosco, porque ele é nosso, ele tem a mesma natureza nesse. Jesus está chamando você agora para ir com ele. Jesus está chamando você agora para ir com ele, amado. Desbravar agora, ganhar almas, fazer proezas para o reino de Deus. E você tem a mesma capacidade. Quando ele der um comando, você vai perceber que é ele, porque a natureza é a mesma, amado. Aleluia. Cadê o louvor? Aleluia. Aleluia. Pedro, 50 dias, amado, tinha negado Jesus. Olha o que essa natureza faz na vida de uma pessoa. Quando a natureza de Deus afluiu dentro dele. Filipe, amado, não cria em nada. Já estava operando na dimensão de milagres, amados. Aleluia. Apolo, lá em 19 de Atos, pregava bem a palavra de Deus, era eloquente, sabia ensinar o caminho do Senhor, mas só era batizado no batismo de João. Aí Priscila e Áquila, um casal abençoado, que Paulo diz: esse casal estava em Deus antes de mim. Priscila e Áquila aceitaram Jesus antes de Paulo, amado. E eles eram cheios do Espírito, amado. Aí quando ele viu Apolo pregando, quando acabou a pregação, ele disse: vem cá, Apolo. A Bíblia não diz como, mas a Bíblia diz que eles ensinaram com mais atenção e com mais entendimento o caminho do Senhor para Apolo. O que foi que eles ministraram? Eu fiquei imaginando o que é que eles ministraram. Sabe o que foi que eles ministraram? No meu entendimento, ali na Bíblia não diz. Eles ministraram o Espírito, o batismo com o Espírito Santo para Apolo. Sabe por quê? Porque logo no versículo seguinte, a Bíblia diz que ele não pregava mais com eloquência, ele pregava no poder do Espírito. Aleluia. Vamos cantar essa música de novo. Aleluia. Vamos ficar de pé, amados. Aleluia. Aleluia, Pai. Poder do Espírito, amado.